Nas últimas semanas, temos estudado o livro de Ageu, onde vemos o primeiro retorno do povo judeu do cativeiro babilônico, com o objetivo de reconstruir o templo. Após 14 anos de quando eles chegaram, o povo judeu chegou de volta do cativeiro, vem Ageu, e só havia o fundamento do templo pronto. E o restante, tudo estava parado. E Ageu vem para animar o povo, para que eles continuassem a construção da casa de Deus. E em sua primeira mensagem, Ageu conclama o povo a dar prioridade ao Senhor, os quais estavam preocupados com as suas casas e não com a casa de Deus. Em sua segunda mensagem, Ageu vem conclamando o povo a se encorajar no Senhor, devido ao saudosismo do povo, principalmente dos mais velhos, ao se lembrarem do Templo de Salomão. E em sua terceira mensagem, Ageu conclama o povo a ter uma vida de santidade, mostrando que o pecado deles trazia consequências às suas vidas. E hoje iremos ver a quarta e última mensagem do profeta. Porém, antes de entrarmos nela, contarei uma história verídica. Uma mulher viúva, a qual tinha um filho, decidiu se casar novamente. Em seu segundo casamento, esta mulher, ela sonhava em ter um filho homem. Mas, na primeira vez, nasceu uma menina. Tentaram novamente, nasceu outra menina. Porém, aquele marido, olhando para o futuro, ele desejava ter um filho homem. Veio a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, todas meninas. Mas a esperança daquele marido ainda não tinha acabado. E finalmente, sua esposa ficou grávida de um menino. Mas a história não tem um final tão feliz. Infelizmente, esse homem, ele não chegou a ver o seu filho, pois ele acabou falecendo pouco tempo antes do seu nascimento. Nesse caso, não foi um final feliz, mas sim um final trágico nessa história. Esse homem estava olhando para o futuro, desejando algo para o futuro. Porém, não houve o fim desejado. Mas hoje, olharemos para o futuro em que podemos confiar em seu final. O futuro que deve nos alegrar e mudar a nossa vida hoje. E Ageu, em sua quarta mensagem, proclamada no mesmo dia da sua terceira mensagem, no 24º dia do mês 9, só há uma diferença nessa última mensagem de Ageu. Esta, ele fala especificamente a Zorobabel, o governador, enquanto as outras, ele falava além para a liderança, para todo o povo. Uma mensagem claramente messiânica, e o objetivo desta é encorajar o povo a confiar no futuro. E hoje iremos ver que o futuro deve mudar o nosso estilo de vida hoje. O futuro deve mudar o nosso estilo de vida hoje. E o futuro deve mudar o nosso estilo de vida hoje, pois os reinos deste mundo passarão. Versos 20 a 22 do capítulo 2 de Ageu. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo: Fala a Zorobabel, governador de Judá. Farei abalar o céu e a terra. Derribarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações. Destruirei o carro e os que andam nele. Os cavalos e os seus cavaleiros cairão, um pela espada do outro. Em todos os momentos do livro de Ageu, é testificada a autoridade do profeta. Alguém que não falava das palavras vindas dele mesmo, mas do próprio Deus. Em todas as mensagens nós vemos isto. E o texto começa falando: veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu. Segunda vez, pois é no mesmo dia da terceira mensagem, no 24º dia do mês 9. Em todas as mensagens que vemos, elas foram direcionadas aos líderes, ao governador, ao líder político, ao líder religioso e também a todo o povo. Porém, esta mensagem é somente direcionada
a Zorobabel, governador de Judá. E o lembrete aqui é que o próprio Deus faria abalar o céu, a terra e derribaria os reinos. Visto que aqui não foi um evento que ocorreu nos tempos de Zorobabel, aqui temos uma promessa messiânica. E os maiores símbolos do poder humano da época, o carro, o cavalo, eles se tornam nulos, ficam destruídos. O Senhor se apresenta como mais poderoso do que qualquer símbolo de poder existente na época. Afinal, nenhuma força pode resistir ao braço do Deus Todo-Poderoso. E o texto continua: os povos cairão, um pela espada do outro. Os homens, na sua loucura, se autodestruirão. A presente ordem social será aniquilada e surgirá uma nova ordem social implantada pelo Messias. É importante lembrar que os reinos deste mundo são governados, muitas vezes inspirados pelo príncipe deste mundo, pelo Deus deste século, ou seja, pelo inimigo. Porém, a profecia em Apocalipse 11:15 diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. Havia um personagem de desenho animado, não sei se havia, se ainda existe, chamado Tio Patinhas. Você já deve ter visto, ele é da minha época. Os que têm mais ou menos minha idade devem ter visto esse desenho. Ele era um verdadeiro acumulador de riquezas. Nadava lá no seu dinheiro. E apesar de ser somente um desenho, uma ficção, vemos claramente o ensino que aquele desenho dava de olhar somente para este reino presente. E ao contrário do Tio Patinhas, você deve se lembrar que este reino terá fim. Tudo que você conquistou aqui, tudo que você produziu aqui, passará. E você, salvo em Cristo, que é um cidadão do reino do céu, está neste mundo somente de passagem. Você está nesse reino somente de passagem. E com isso, sua vida, ela tem que ser vivida neste mundo passageiro, com suas atitudes, pensamentos, suas palavras, suas ações, voltadas para a palavra de Deus, voltadas para o que é eterno, voltadas para o reino que não terá fim. Sua carreira promissora, seu carro do ano, seus investimentos, seu tempo gasto com tudo isso, nada valerá a pena se seu foco principal e seu investimento principal não for o reino de Deus. Se seu investimento principal não for uma coroa incorruptível. E vou repetir aqui uma frase que eu disse na segunda mensagem de Ageu. Uma frase de C.S. Lewis. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Em segundo lugar, o futuro deve mudar nosso estilo de vida hoje, pois aguardamos o verdadeiro rei que reinará. Verso 23. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tornar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, está apontando para um dia futuro e se referindo aos dias que os reinos serão abalados. E além desse apontamento para o futuro, vemos um pouco adiante nesse versículo a expressão servo meu. Uma expressão
messiânica. Como eu disse já, o fato desses acontecimentos não terem ocorrido nos dias de Zorobabel contribuem para que esse texto seja apontado para o Messias. E o Senhor está prometendo aqui para Zorobabel que faria com ele um anel de selar, como um anel de selar, porque o havia escolhido. Se você não sabe, um anel de selar era aquele anel que o rei usava para selar as cartas e os decretos. E com isso lhe dava autoridade e poder para que algo que estivesse escrito nessa carta ou nesse decreto realmente acontecesse. Abra sua Bíblia, vai um pouco mais para frente, Mateus, capítulo 1, verso 12. Mateus, capítulo 1, verso 12. Vamos ler até o verso 16. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Aqui, quem está presente é Zorobabel. Zorobabel, o governador de Judá, qual estamos vendo ele lá no retorno do exílio da Babilônia. Ele está aqui na linhagem de Jesus. E o verso 6 de Mateus, desse mesmo capítulo, nos mostra que ele está presente na dinastia davídica. Nós não iremos abrir aqui nesses textos, mas Mateus capítulo 1, verso 11, Jeremias 22, verso 24, 2 Reis 24, 9, nos mostram que Jeconias havia sido o último descendente de Davi, antes do exílio, o qual fez o que era mal, sendo rebelde, desobediente. Ele reinou apenas 3 meses. Como vimos, o anel de selar ele era importante, devido à sua função. E o Senhor deixa claro nesses textos que Jeconias não seria, de forma nenhuma, o anel de selar. Jeconias, mesmo reinando por pouco tempo, fez muitos males e foi levado cativo para a Babilônia. E o símbolo do anel de selar só retorna aqui com Zorobabel, neto de Jeconias. E Zorobabel, o anel de selar, está autenticando o futuro reino e o futuro rei, Jesus de Nazaré. Quando você vai ao banco pagar uma conta, eles geralmente passam numa máquina que gera um número, que fica gravado na conta paga. Ou se você paga pela internet, ao final da operação, também gera um número. E esse número é a autenticação. Comprova que aquela conta foi paga. Aquele número tem o poder de comprovar que determinada conta foi paga. Porém, mesmo com essa autenticação, já vi várias pessoas tendo problemas para provar que a conta realmente foi paga. Mas na autenticação que vimos aqui, o anel de selar do próprio Deus autentica na descendência de Davi, por meio de Zorobabel, que Jesus é o verdadeiro rei. E com isso temos uma certa esperança de um libertador proveniente da casa de Davi. Devemos olhar para essa esperança, para o nosso verdadeiro rei, que morreu na cruz, ressuscitou e que voltará e que verdadeiramente reinará em um reino que não terá fim, mas que reina desde já nos nossos corações e dá essa autenticação por meio do Espírito Santo que habita em você. E juntamente com a esperança que ele voltará, devem lhe motivar para viver uma vida diferente, uma vida que agrade a ele, com todo o seu ser,
com toda a sua vida, com todas as suas ações, com todas as suas atitudes. E antes de concluirmos, depois dessas mensagens em Ageu, é importante destacar por que era necessário construir o templo. O templo era necessário ser construído pela sobrevivência do judaísmo. E não somente por isso, mas também para a substituição para o cristianismo. Isaltino Filho diz a seguinte frase: a reedificação do templo, por mais que exalta o judaísmo, é contraditoriamente o sinal que este caminha para o fim. Tudo será abalado, inclusive os reinos deste mundo. Uma nova era, um novo tempo há de surgir com o advento do descendente de Zorobabel, que é Jesus, o Messias esperado. E eu concluo aqui dizendo: o futuro, ele deve mudar o seu estilo de vida hoje. Afinal, este reino passará, este governo passará, e Cristo reinará eternamente, no reino que não terá fim. Você tem vivido sua vida com base no que é passageiro, com base nesse reino, ou com base no que é eterno? Sua vida somente será significativa se suas ações, se suas palavras, se suas atitudes forem baseadas no que é eterno. Se seu estilo de vida hoje for baseado no futuro prometido e garantido. Só assim sua vida será significativa e terá um verdadeiro sentido. Baixe sua cabeça, vamos orar. Todos de olhos fechados. Se você está aqui hoje e ainda não conhece o Senhor, não conhece o reino que não terá fim, não tem Jesus como seu Salvador, mas quer nessa noite conhecê-lo, quer entregar sua vida ao Senhor, quer conhecer mais a Jesus, saber mais desse reino que não terá fim, saber sobre vida eterna, levante sua mão para orarmos por você. Oremos. Deus eterno, entramos em tua presença, ó Pai. E lhe agradecemos por mais um dia que o Senhor nos deu. Lhe agradecemos, Pai, porque podemos viver nossa vida sabendo que é eterna, Pai. Sabemos que se um dia conhecemos ao Senhor e temos certeza da nossa salvação, viveremos num reino eterno que não terá fim. E ajude-nos, ó Pai, a viver olhando para esse reino eterno, olhando para uma coroa incorruptível. E que tudo o que façamos aqui, enquanto estamos aqui, possa ser voltado para o que é eterno e não para o que é passageiro. Que o Senhor transforme tudo o que precisa ser transformado em nossas vidas, ó Deus. Cuide de nós. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.